Oi, tudo bem? Aqui quem fala é o Thales, o seu amigo escritor, e esse seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre o que não fazer ao escrever uma postagem de um blog. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas acham que é simplesmente sentar e escrever, mas não é assim. Embora qualquer um possa escrever, existem certos cuidados que a pessoa precisa tomar para escrever uma postagem de blog. Então, vamos a alguns desses cuidados. Um dos cuidados que a pessoa precisa ter ao escrever uma postagem de blog é o seguinte: ela precisa saber muito bem sobre o que ela está falando. Então, é importante saber o tema da sua postagem, pesquisar antes sobre o que você vai falar, para que você tenha, como eu posso dizer, para que você tenha segurança no que você vai falar. Então, pesquise antes, procure se informar antes. A internet está aí para isso. Antigamente era mais difícil e você tinha que procurar enciclopédia, perguntar para vizinhos, perguntar para professores, para pessoas que entendiam do assunto. Hoje em dia é mais fácil, a internet está aí, então é só você dar um Google, pesquisar e você vai entender um pouco mais sobre o assunto que você quer falar. Em relação a parágrafos longos demais, o que acontece? Quando você escreve um texto, uma redação, por exemplo, num concurso, ou uma redação numa escola, quando você está estudando, acho que parágrafos longos demais não são um problema, porque você não está lidando com a internet. Agora, quando você lida com a internet, a questão de parágrafos longos demais vai te atrapalhar pelo seguinte: as pessoas na internet, elas não sabem esperar. Elas vão enxergar uma coisa, vão olhar alguma coisa, vão se interessar e vão começar a ler. Daqui a uns 5 minutos, quando algo mais interessante aparecer, elas vão voltar a olhar para aquela coisa e vão deixar o seu texto de lado. Então, como, como burlar isso? Como fazer com que a pessoa não perca o interesse no seu texto? É muito simples. Parágrafos curtos. Assim, a pessoa vai bater o olho naquele texto e vai saber, independente do lugar onde ela olhe, ela vai saber sobre o que o texto diz, qual o tema do texto. Então ela olhou para o meio do texto, ela sabe sobre o que é o texto, ela olhou para o começo, ela sabe, ela olhou para o final, ela sabe. Qualquer lugar onde ela bateu o olho, ela vai saber sobre aquilo, sobre o que é aquele texto. Vai ficar mais fácil de você capturar o seu leitor e fazer com que ele permaneça ali por mais tempo. Então, parágrafos curtos é importante. Outra coisa, não enrolar demais. Porque eu, porque eu faço questão de colocar isso aqui? Porque às vezes você tem tanta informação, que é o oposto, né? Às vezes você não tem informação, não sabe sobre o que você está falando, tudo bem. Aí é só questão de pesquisar. Mas às vezes você tem tanta informação, mas tanta informação, que fica difícil não colocar tudo aquilo ali, socar tudo aquilo ali no papel ou no texto, no seu blog. E aí você só joga um monte de informação aleatória e achando que o leitor vai ficar feliz com aquilo, porque é um excesso de informação. Mas eu acho que também se peca pelo excesso, entende? Então, fazer uma limpa no que você vai falar, no seu texto, é importante antes de publicar, entendem? Então, não enrolem, vão direto ao ponto e saibam separar as coisas mais importantes daquelas coisas que não são tão importantes, né, para a composição do texto. E botar as cores do texto de uma maneira que deixe o texto ilegível. O que eu quero dizer com isso? Quando você está escrevendo para blog, você tem que levar em consideração também o fundo do texto. Por quê? Porque dependendo se o fundo do texto for muito colorido, aquelas cores neon, forte demais, pode ser que a letra não apareça muito bem. Então o que acontece?
pode ser que o leitor fique com dor de cabeça, não consiga ler adequadamente o texto. O que ele vai fazer? Ele vai olhar, vai tentar ler, não vai conseguir e vai partir para um próximo texto, para um próximo vídeo, para um próximo conteúdo. Então é importante que você se preocupe não só com o texto, mas também com o fundo do texto. Então não escolha cores muito chamativas, muito fortes. Eu sei que é tentador, sabe? Você quer deixar o seu blog bonito, atraente, chamativo, mas eu acho que é melhor você se conter para não pecar pelo excesso, entendem? E outra coisa importante também, acho que até mais importante do que todas as outras coisas que eu falei, porque pesquisar é importante, tudo bem, questão de parágrafos são importantes também, mas o título, eu acredito que o título é a coisa mais importante de um texto, quando se trata principalmente de blog. Por quê? Porque é o título que vai atrair o leitor. Então, se é aquilo que vai atrair esse leitor, é aquilo que vai definir se você vai ter muitos seguidores, poucos seguidores, se o tráfego do seu blog vai bem, se o tráfego do seu blog vai mal. Então, é importante escolher um bom título. E como escolher um bom título? Simples, o próprio texto vai dizer para você. Quando você escreve um livro, por exemplo, eu costumo fazer assim, eu escrevo o livro inteiro e no final eu escolho o título do livro. Por quê? Porque o próprio texto vai dizer para você qual é o título ideal. Eu sei que parece estranho e algumas pessoas não vão concordar com o que eu disse, mas é verdade, sabe? Você olha para o texto e as palavras-chave do texto, as mais importantes, vão surgir na sua mente, vão ficar em evidência no texto quando você lê. Então aí você já vai saber qual é o título importante. Porque vão surgir vários títulos, isso é evidente. As possibilidades são infinitas, mas o texto ideal ele é um texto que seja breve e fale muito sobre o seu texto. Então, com poucas palavras, você conseguir dizer tudo. Então, quando você encontrar esse conjunto de palavras que fale muito, dizendo pouco, aí você vai ter encontrado o título ideal. Bom, esse foi o vídeo curto, simples, que eu prometi trazer para vocês. Como eu sempre digo, textos curtos, simples, que vão direto ao assunto. E eu espero que vocês tenham gostado. E mais uma coisa, eu tenho uma indicação para fazer para vocês. Se vocês estão criando um blog agora, ou têm intenção de criar um blog, querem escrever já desse lado da escrita, eu tenho uma indicação de um curso que pode ser de grande ajuda para vocês. Eu vou deixar na descrição o nome do curso, o link, tudo certinho para vocês. E também gostaria de dizer que eu sou redator e eu ajudo pessoas que escrevem em blog, que estão para lançar livros. Então, se vocês quiserem alguma ajuda, alguma assessoria, quiserem contratar meus serviços, tanto para escrever artigos para blogs, tanto para revisar o livro de vocês, para oferecer alguma ajuda que possa auxiliar vocês no caminho da escrita de maneira mais eficaz, eu estou aqui de braços abertos e é só ir na descrição que todos os meus contatos vão estar lá, ok? Então, um forte abraço e até a próxima.